A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Sou o Bispo Elias do canal Deus da Bíblia, do canal da Varadonai. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Essa é a segunda parte da mensagem A Mulher e o Dragão. Eu quero começar já nessa parte que fala sobre o filho da mulher. O filho da mulher, quando, amado, como diz aqui o texto da palavra do Senhor. Nos diz o texto, a partir do versículo de número 5, diz assim, Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo de número 5. Então nós vamos estar lendo aqui esse texto. E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Onde nós entramos, no comentário eu quero pedir a vocês, em nome do Senhor Jesus, que nos ajude o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, nos ajude, amado. O seu like é muito importante. Quanto mais visualizado for, melhor vai ser, para que nós possamos alcançar muito mais vidas e pessoas. Então é muito importante você estar nos ajudando o nosso canal da Varadonai e Deus da Bíblia. Então se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe, faça o seu comentário. Nós, dentro do possível, vamos estar respondendo os seus comentários. Mas compartilhe, irmãos, faça com que essa palavra alcance o maior número de corações e de vidas, e que elas sejam plenamente abençoadas com a revelação da palavra do Senhor. Amém? Então, vamos entrar na explicação do texto. Versículo 5 nos diz que a mulher teve um filho varão, e diz que esse filho varão há de reger as nações com vara de ferro. Amado, para que nós possamos explicar, aqui nessa revelação que o Senhor Jesus deu a João, nós vemos, irmãos, que ele está citando o Salmo de número 2. Vamos ler o Salmo de número 2? Vamos lá, eu vou ler a partir do versículo 7. Salmo 2, a partir do versículo 7, que também esse Salmo 2 está sendo citado lá no livro de Hebreus, no capítulo 1. Recitarei um decreto. O Senhor me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me as nações, eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Olha só o que está dizendo aqui no versículo de número 9. Tu os emigalharás com uma vara de ferro, tu despedaçarás como um vaso de oleiro. Talvez até citando uma citação aqui do profeta Jeremias, Salmo 2, e também do profeta Jeremias. Mas olha o que está dizendo aqui. Que diz que ele será chamado Filho de Deus. E o Senhor dará a ele o poder sobre todas as nações. Despede-me, eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por sua possessão. Então, Deus está dando todas as nações por herança a esse seu filho, e a terra por sua possessão. Isso aqui está falando do Messias, e lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, está citando esse salmo. E ele vai reger com vara de ferro, ou seja, ele vai reger com poder. Uma vara de madeira, irmãos,
ela pode quebrar, mas uma vara de ferro não se quebra. Ou seja, ele vai agir com autoridade, irmão. Ele vai reinar com autoridade e com justiça. Ele vai agir para que a vontade de Deus seja realizada. Então, quando Jesus vier instituir o seu reino milenar, ele vai ser firme no seu governo. As leis de Deus vai ser implementada nessa terra, amado. A vontade de Deus vai ser implementada na terra. Então agora, amado, o mal não vai mais agir. Porque quando Jesus iniciar o reino milenar, Satanás vai estar preso, e ele vai ficar preso durante 1000 anos. E o Senhor então vai reinar sobre a terra. E esta vai ser a última oportunidade para os seres humanos que viverem aqui na terra possam se arrepender e se voltar para o Rei Messias. Mas isso, irmãos, é outra palavra. Mas ele está dizendo que ele vai reinar com vara de ferro. Ou seja, amado, Jesus Cristo não vai aceitar nenhuma rebelião. Jesus não vai aceitar nenhum reino, nenhuma nação que se levante contra ele. A nação que se levantar contra o reinado de Jesus, Jesus vai usar a sua vara de ferro. Ele vai corrigir essas nações com a justiça de Deus. Essa é a revelação do Senhor. Hoje nós vemos que Deus, no seu amor, na sua misericórdia, através do Senhor Jesus, está chamando todos para entregar a sua vida a Jesus, para que todos sejam salvos. E nós temos visto, amado, que a maioria das pessoas do mundo, eles não estão aceitando Jesus. Pelo contrário, eles estão rejeitando Jesus. E no mundo tem muitas religiões. E essas religiões estão rejeitando Jesus. Não aceitam o Jesus da Bíblia. Até muitos que se dizem conhecedores da Bíblia, que se dizem conhecedores das línguas originais que foram escritos a Bíblia, o hebraico, o aramaico e o grego, até esse tipo de pessoas estão contradizendo a Bíblia. Estão desfazendo da veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Eles dizem que a Bíblia tem muitos erros, tem muitas contradições. Para quê, irmãos? Para que você não creia, para que você seja enganado, para que você seja iludido, confundido, e você não venha aceitar Jesus como seu único Salvador. Só Ele pode libertar o ser humano do pecado, das garras de Satanás e da morte eterna. É isso que o inimigo vai tentar enganar as pessoas. Hoje Jesus está estendendo a sua misericórdia para todos. Hoje até muitos podem rejeitar Jesus. Hoje muitos rejeitam Jesus. Não querem aceitar Jesus, não querem obedecer a palavra que Deus deu através de Jesus. A palavra da nova aliança. A palavra do Novo Testamento. Então Jesus nos trouxe a palavra da nova aliança. E Ele ministrou através dos seus apóstolos. E ministra também hoje através de nós. Porque os apóstolos do Senhor já foram recolhidos e já estão na presença de Deus. Agora nós, seus servos, que estamos aqui na terra, estamos dando continuidade à pregação do Evangelho na terra, até que Jesus Cristo volte. Essa é a nossa missão. E nós vemos que o Senhor voltou para o seu trono, voltou para a presença de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse, depois da sua ressurreição, lá em Mateus, no capítulo, irmãos, capítulo 28, versículo 18, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, amado,
Jesus tem autoridade para reger todas as coisas. Então ele recebeu essa autoridade. Ele recebeu este poder do Pai. Todas as coisas estão debaixo da autoridade do seu Filho Jesus. É o que nós vemos lá no Salmo 2. E nós vemos também em Coríntios, no capítulo 15, versículo 27 ao 28. Começando do versículo 23 ao 28. Nós temos em Mateus 28 e 18. Nós temos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 42. Quando Pedro ali ensinando aos discípulos do Senhor, ele fala, irmãos, ele traz essa revelação gloriosa, que Jesus foi constituído pelo Pai como juiz dos vivos e dos mortos. Então nós pregamos a salvação em nome do Senhor Jesus, e é Ele que vai estar sentado no trono branco para julgar todas as nações. Então todos vão comparecer diante de Deus, vão comparecer diante do juiz que Ele constituiu. O próprio Jesus nos fala, lá em João no capítulo 5, no versículo 22, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. Lá em João no capítulo 5, no versículo 21 ao versículo 27, depois do 28 ao 30, nós temos também lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 ao 19, nós também temos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 18, também temos lá no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 20 ao 23, temos lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 9, 10 e 11, em Hebreus, no capítulo 2, versículos 7 e 10. Então, todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés do Senhor Jesus. Ele exerce autoridade sobre tudo e sobre todos. E quando ele recebeu isso, irmãos, o que aconteceu? Satanás, que vivia acusando os servos do Senhor, de dia e de noite, ele foi expulso das regiões celestiais. Ele foi expulso do céu. Agora ele não tinha mais autoridade, nem direito de acusar os servos do Senhor. Porque agora os servos do Senhor, amado, eles foram perdoados por Deus. Eles receberam o perdão dos seus pecados através do sangue de Jesus. Porque Jesus Cristo apresentou a expiação eterna diante do trono de Deus. Agora, diante do trono de Deus e de todos os anjos celestiais, Jesus apresentou o seu sangue como expiação pelos nossos pecados. Então agora Satanás não pode mais acusar. Ele vivia acusando os servos do Senhor de dia e de noite. Mas agora chegou a salvação aos servos de Deus. Agora chegou a salvação a todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora nós somos salvos e libertos do poder do pecado e do poder de Satanás. Então ele não pode mais nos acusar, porque agora nós temos lá no céu, assentado à direita de Deus, a Jesus que intercede por nós. É Jesus que intercede pela nossa vida, pela nossa vitória, pela nossa santificação. Glória a Deus por isso. A Deus, ao único e soberano Deus, e ao seu Filho Jesus, nosso intercessor, nosso amado e glorioso Salvador, para a glória de Deus o Pai. Então ele não pode mais. E quando ele foi lançado na terra, porque houve guerra, então Miguel e os seus anjos batalharam contra Satanás e os seus anjos. E ele foi expulso do céu na terra. Agora Satanás está aqui na terra e ele sabe que ele tem pouco tempo aqui na terra, até que ele seja lançado no lago de fogo. Ele sabe que o tempo dele aqui é muito curto. Então ele tentou perseguir a mulher, ele tentou destruir os judeus, porque a mulher é Judá, é a Judá espiritual. Deus tem um grande plano, irmãos, de continuar salvando os judeus. Deus está salvando judeus e gentios. Mas, por causa da influência do inimigo, muitos judeus ficaram longe do Senhor Jesus.
Mas Jesus ainda continua chamando judeus e gentios para fazer parte do novo Israel, do Israel espiritual, do Israel da nova aliança. Por isso que Satanás, sabendo disso, ele tentou destruir os judeus. Ele tentou exterminar os judeus, para que a palavra de Deus não se cumprisse na vida dos judeus. O mesmo Deus que está usando de misericórdia para os gentios, é o mesmo Deus que usa da sua misericórdia para os judeus. E Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar a sua misericórdia. Então, judeus e gentios estão debaixo da misericórdia de Deus. Foram colocados debaixo da desobediência, tanto judeus e gentios que desobedecem a Deus estão fora da salvação. Mas todos judeus e gentios que aceitam Jesus e confessam Ele como verdadeiro Machia, esses recebem a salvação. Esses recebem a grande e gloriosa misericórdia de Deus. Por isso que Satanás perseguiu a mulher e tentou destruir a mulher que dera a luz ao filho varão. Ou seja, tentou destruir o povo judeu que deu a luz a Jesus. O próprio Jesus, lá em João no capítulo 4, versículo 22, ele fala que a salvação vem dos judeus. E quem era a salvação que vinha dos judeus? Era Jesus, porque Jesus é um judeu. Jesus veio da tribo de Judá. Jesus nasceu da tribo de Judá. Por isso que a salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu. Jesus era o descendente de Judá, que está lá escrito em Gênesis no capítulo 49, no versículo 9 e 10. 8, 9 e 10, quando fala que Jesus seria o descendente da tribo de Judá, seria o leão de Judá, e quando ele viesse, seria chamado de Seló, o enviado, e ele atrairia todas as nações para ele. É o que Jesus está realizando nos nossos dias. Pessoas de todas as nações estão sendo chamadas para participar do seu reino. E quando Satanás, o dragão, se viu lançado na terra, irmãos, ele perseguiu a mulher, mas Deus guardou a mulher. Deus levou a mulher para o deserto. E lá ela ficou sendo alimentada, cuidada por Deus. Deus não permitiu que os judeus fossem exterminados. Mas Deus guardou o povo judeu. Você vê como que é a misericórdia do Senhor. Como que é a bondade do Senhor nosso Deus. E agora nós estamos vendo que milhares de judeus estão sendo chamados para fazer parte da igreja do Senhor. Jesus, quando começou a sua igreja, né, com o povo judeu. Depois, ele agregou ao povo judeu a igreja judaica messiânica, ele agregou os gentios. Então, quando Jesus começou a igreja da nova aliança, ele começou com o seu povo. Ele começou com o povo judeu, com o povo israelita. E depois, amado, ele estendeu essa salvação para os gentios. E até hoje o Senhor está chamando o gentio para a salvação. Mas agora, muito mais, o Senhor, abrindo a sua grande misericórdia, está chamando os gentios e está chamando os judeus para fazer parte da sua igreja. E esse chamado vai ficar mais intenso. Esse chamado vai ficar mais forte. O chamado do Senhor Jesus aos judeus vai ficar mais intenso quando Deus trouxer as duas testemunhas. As duas testemunhas vão testificar dentro de Israel e para todo mundo que Yeshua é o Machia. Então as duas testemunhas vão testificar que Yeshua é o Filho de Deus. Por isso os judeus israelitas do mundo inteiro, quando ouvir o testemunho das duas testemunhas, serão duas autoridades de Israel. Uma autoridade civil e uma autoridade religiosa. Esses dois homens, esses dois profetas, dois judeus israelitas, eles vão profetizar lá dentro de Israel e para todas as nações que Yeshua é o Machia.
E por isso os judeus do mundo inteiro vão se arrepender dos seus pecados e vão confessar Yeshua como seu Mashiach, como está escrito lá no livro de Zacarias, no capítulo 12 ou 14. Depois eu vou estar colocando aqui na tela para vocês verem, amém? Então, amado, isso vai acontecer. Por isso que Satanás tentou destruir, exterminar o judeu. Mas Deus guardou, glória a Deus, o remanescente fiel. Deus guardou o povo da nova aliança. E Deus, Jesus chamou, agregou os gentios para fazer parte do novo Israel, do Israel da nova aliança. Glória a Deus, do qual eu e você fazemos parte. Porque agora, irmão, não há dois povos. Jesus fala que há um só povo. O Senhor derribou, tirou a parede da separação que separava judeus e gentios da presença de Deus. Agora, em Cristo, judeus e gentios formam um só povo. Em Cristo Jesus, ou seja, no Yeshua Mashiach, todos formam um só povo. Através de Jesus, o Messias, judeus e gentios formam um só povo diante de Deus. Jesus derrubou a parede que separava judeus e gentios. Agora judeus e gentios estão juntos, formando um só povo, uma só igreja, uma só nação, um só povo, tendo um só rei e glorioso Deus e também Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, amado, o nosso Pai Celestial e o seu Filho Jesus vão reinar para sempre sobre toda a humanidade. O plano do Senhor está sendo executado. E nós vemos que quando o dragão não conseguiu mais atacar a mulher, porque a mulher foi protegida, e Deus até usou a terra para proteger a mulher. Nós vemos que em 1948, quando o judeu estava sendo perseguido, quando o judeu estava sendo exterminado, foi decidido pelas nações que os judeus pudessem voltar para sua terra, e foi declarado que o território que antes pertencia a Judá se tornou a terra de Israel, e assim os judeus tiveram liberdade de voltar para Israel e formar uma nova nação. Então, em 1948, Deus fez novamente, formou novamente a nação de Israel no território de Judá. Isso é mistério de Deus. Amém? É por isso que quando o dragão não pôde mais atacar a mulher, ele foi atacar quem? Ele foi atacar os descendentes da mulher. Quem são os descendentes da mulher? Quem são os filhos da primeira igreja da nova aliança? Somos nós, irmãos. São os judeus e gentios do nosso tempo. Quando ele não pôde mais atacar, aí ele começou a atacar o quê? A igreja. Ele começou a atacar o quê? Os crentes. Ele tentou exterminar os judeus, não conseguiu, Deus guardou. Agora ele quer atacar e destruir, né, os filhos, os descendentes da igreja judaica messiânica. Porque nós, a primeira igreja do Senhor Jesus, da nova aliança, foi formada por judeus. E depois os gentios se juntaram a essa igreja. E agora, Satanás, ele está perseguindo a igreja do Senhor. Ele está perseguindo os descendentes da mulher. E essa perseguição vai se intensificar quando Satanás levantar a besta. E a segunda besta, que através da imagem da besta vai tentar exterminar agora a igreja do Senhor Jesus, formada de judeus e gentios. Por isso a igreja vai passar por uma grande tribulação. Será a última tribulação da igreja aqui na terra. Quando Satanás, através da besta, da segunda besta e da sua imagem, vai criar uma grande perseguição. E segundo a Bíblia, Satanás, ele vai ter
vai ser permitido que ele vença a igreja. Ou seja, muitos crentes vão ser presos. Muitos crentes vão perder as suas propriedades. Vão perder os seus direitos a ter bens. Vão perder o seu direito até de comprar alimentos. Então vai ser dias difíceis para a igreja do Senhor aqui na terra. Por isso que nós devemos nos preparar. Amém, amado? Está pronto. Como diz aqui o texto do capítulo 12. Eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E creram no testemunho de Jesus. E não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, por causa do amor que eles têm a Jesus, por causa da sua fé em Jesus, eles estão dispostos a morrer pelo nome de Jesus. Eles estão dispostos a sacrificar as suas vidas por amor a Jesus. Mas eles jamais vão negar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Por isso que diz que eles não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, eles jamais vão negar Jesus para salvar a sua própria vida. Como Jesus Cristo disse lá em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 23. A gente vai lendo sobre o que Jesus falou sobre tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos. Ele também diz, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a Jesus, a salvará. Então, quando a gente coloca Jesus em primeiro lugar, então, nós colocamos o nosso amor a Jesus, a nossa fé em Jesus em primeiro lugar. Porque nós sabemos que Jesus é a vida e a vida eterna. Se eu negar Jesus, se eu trocar Jesus por bens materiais, irmãos, eu estou perdendo a vida. E certamente no juízo final eu serei condenado e serei lançado no lago de fogo. Porque eu estou rejeitando a vida pelas coisas do mundo, pelas riquezas do mundo. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Por isso que Jesus fala, lá em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 23, sobre nós levarmos a nossa cruz e negar a nós mesmos. E também, amado, eu posso perder a minha vida por amor a Jesus. Se eu fizer isso, irmãos, eu estou salvando a minha alma. Agora, se eu negar Jesus, se eu rejeitar Jesus pelos prazeres do mundo, pelas coisas do mundo, irmão, eu estou condenando a minha alma. É isso, essa perseguição, ela vai mostrar quem são os verdadeiros servos do Senhor. Deus te abençoe, meu amado. Fique preparado. O dragão perdeu a sua batalha. Foi expulso do céu. Perseguiu a mulher. Agora vai perseguir a igreja. Mas ele já está julgado. Ele já foi julgado. Ele já foi condenado. E o tempo dele está chegando. O próprio Jesus diz lá em Romanos capítulo 16, versículo 20, que em breve Satanás será colocado debaixo dos nossos pés pelo Senhor Jesus. Amém? Então, fique firme. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Grande revelação do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu amado. Nos ajude em nome de Jesus. Inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe, faça comentário. Deus te abençoe em nome de Jesus.